E hoje, então, começando aqui para quem está no Facebook, nós iniciamos pelo Instagram, e eu estava comentando a importância de conhecer as normas regulamentadoras, tanto para fins trabalhistas, que é o habitual, que as pessoas estão mais acostumadas, como também conhecê-las para finalidade previdenciária e tributária. E aí eu vou passar para o professor Neto, porque eu gostaria que ele falasse um pouquinho, principalmente para o pessoal que está em casa, o pessoal que porventura não seja da área do direito, porque nós temos muitos seguidores que não são da área do direito também. Eu queria que você começasse, Neto, explicando para o pessoal o que é uma norma regulamentadora. A partir do básico, o que é uma NR, que a gente chama, né, de NR, são tantas, o que são? Queria que você começasse. As normas regulamentadoras, elas foram instituídas por portarias do extinto Ministério do Trabalho, né? A gente sempre esquece que ele não existe mais, mas sendo a principal a portaria 3214/78, né, que foi a primeira que instituiu as normas regulamentadoras, e aí a gente começou, elas foram sendo substituídas ao longo do tempo, então elas passaram por uma série de alterações ao longo do tempo, e elas são normas que regulamentam as questões relativas à saúde e segurança no trabalho, né? Então, como que funciona isso? Nós sabemos que a própria Constituição Federal diz que os trabalhadores têm direito à redução dos riscos que estão expostos no ambiente de trabalho, isso está garantido a todo trabalhador, tanto urbano quanto rural. A CLT, ela também traz algumas, vamos dizer assim, algumas regulamentações em relação às questões de saúde e segurança no trabalho, algumas normas específicas, e em 1978 foi publicado as NRs na sua primeira redação, trazendo normas a serem utilizadas pelas empresas no ambiente de trabalho, visando o quê? A gente sempre fala que a portaria 3214/78, as normas regulamentadoras, elas podem ser consideradas como a Bíblia em relação à medicina do trabalho e à segurança no trabalho. Então, saúde e segurança no trabalho. Por quê? São normas que todas as empresas são obrigadas a cumprir e que garantem a proteção à saúde e segurança do trabalhador. Então, elas são muito importantes porque elas regulamentam o que as empresas devem fazer para preservar a integridade física e a saúde dos seus trabalhadores. Nós sabemos que muitas vezes é difícil de você mostrar para o empresário que ele vai ter um ganho lá na frente, a longo prazo, em relação ao investimento em saúde e segurança no trabalho. A gente tenta demonstrar isso para o empresário, como a professora Ana Paula falou, como a Ana falou, através da questão tributária, através das ações que as empresas acabam tendo em relação a ações regressivas do INSS, ações trabalhistas. Então, a gente sempre tenta trazer para o empresário que ele vai ter um custo. Mas, na prática, no dia a dia, a gente sabe que grande parte das empresas vão cumprir aquele mínimo que está ali nas normas regulamentadoras. Daí a sua importância. Porque se eu desregulamentasse totalmente essa questão, eu estaria expondo os trabalhadores a um risco em relação à sua saúde e à sua integridade física. Então, as normas regulamentadoras, elas têm esse papel. Como eu disse, o Ministério do Trabalho foi extinto, né? Ele virou uma secretaria dentro do Ministério da Economia e, em razão disso, nós passamos, e aí do porquê a gente trazer esse tema, nós estamos passando por revisões das normas regulamentadoras desde que o governo Bolsonaro entrou no poder, desde que assumiu essa nova equipe. Eles estão revendo essas normas e aí a gente quer trazer para vocês algumas novidades. Nós vamos fazer vários programas sobre as normas regulamentadoras. Agora, neste programa, nós vamos falar, nessa live, nós vamos falar de uma forma mais ampla o que significou e qual é o intuito dessa modernização e atualização das normas regulamentadoras. Excelente, Neto. Então, para o pessoal que já tem uma ideia, que a gente está comentando aqui, afinal, o que são as normas regulamentadoras, acho que é importante também a gente identificar para as pessoas que existem várias. Cada NR, ela vai contemplar uma categoria específica ou, muitas vezes, né, uma área de atividade específica de uma empresa. Exatamente. Então, muitas vezes também, a gente pode emprestar uma NR
de uma atividade para outra quando tem quando a legislação ela é silente referente a uma determinada situação. Mas, via de regra, nós temos NRs específicas, a construção civil, do trabalho em altura, a NR para a indústria. Então, lá a gente vai ver muitas peculiaridades de como vai funcionar esse trabalho e como que a empresa vai também fazer para procedimentalizar aquela atividade e os meios, as pessoas e os objetos, digamos assim, utensílios e máquinas que serão utilizados para o desempenho dessa função. E aí, Neto, acho que... desculpa, pode falar. Essa questão só das normas, só para o pessoal entender como que funciona. Nós temos algumas normas que, vamos dizer assim, elas são mais genéricas, então elas vão se aplicar a vários segmentos de atividade econômica, a várias áreas, e aí nós temos algumas normas que são mais específicas, então trabalho portuário, questão rural, então eu tenho normas mais específicas, construção civil, e eu tenho normas mais genéricas que podem ser aplicadas independente do ramo de atividade econômica que eu estiver trabalhando, utilizando. Excelente. E claro, na falta de uma, você pode também fazer o uso da outra, Sim, né? por analogia. Desde que aquilo seja, por analogia, seja mais benéfico, seja para a empresa ou para o trabalhador. No frigir dos ovos, ela tem que ser sempre mais benéfica ao trabalhador, sim, a proteção do trabalhador, da coletividade. É isso que vai importar sempre e que vai ser levado em conta. E com as NRs, a gente pode abrir um leque de trabalhos a ser desenvolvido, tanto pelo médico, pelo engenheiro, pelo técnico de segurança e, principalmente, que a gente sempre trata aqui no nosso programa, para o advogado. Então, claro, dentro dessa questão das NRs, nós temos o cumprimento das NRs, o gerenciamento estratégico dentro do ambiente laboral, que é feito pelo médico do trabalho e pelo engenheiro do trabalho, no qual o advogado pode participar com a fiscalização. A fiscalização, Neto, aqui só para a gente dar uma ideia, já que nós teremos um programa só para falar de gerenciamento estratégico, mas a fiscalização, o que a gente vai fazer? Nós vamos tratar na fiscalização de como o advogado pode auxiliar o médico e engenheiro do trabalho, implementando questões que são importantes para a jurisprudência. Não adianta apenas seguir a NR, é isso que eu gosto sempre de falar, porque apenas seguir a NR é o que muitas vezes o médico do trabalho e o engenheiro vão fazer. Mas a jurisprudência, ao longo dos anos, ela foi se solidificando naquilo que os juízes entendem necessário para demonstrar a fiscalização, ou aquilo que a jurisprudência considera necessária para demonstrar a entrega, o treinamento. Então, mais do que cumprir a NR, né, o papel do advogado nessa hora, ou do jurídico da empresa, é entrar no setor de saúde e segurança, auxiliando o médico e auxiliando ao engenheiro a demonstrar o cumprimento delas. É claro que o médico, tecnicamente, vai saber mais de algumas questões, o engenheiro vai saber mais de outras questões, mas o papel do advogado aqui ele é fundamental, por quê? Porque ele vai fazer com que a demonstração desse cumprimento ocorra da forma que é entendida pelo juiz, ou que é entendida pela jurisprudência, pelo tribunal, como devida. Então, é aqui que a gente consegue fazer casar, né, todo esse entendimento de direito do trabalho, previdenciário e tributário, andando em conjunto com as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalhador. Neto, então vou aproveitar aqui, né, e queria também fazer umas perguntinhas para você, aproveitar que você trabalha diretamente com isso, né? E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quando a gente olha para as normas como um todo, aqui desde os profissionais que já estão mais tempo no mercado, até quem está começando agora porventura, né? Estou aqui me dividindo entre as duas câmeras. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal o seguinte: como que fica essa questão? As normas, elas são justas? Elas são sempre úteis? Ou a gente está tratando agora de uma revisão dessas normas pelo fato de que algumas, ao longo do tempo, se demonstraram inúteis ou desnecessárias? O que a gente observou com o tempo é que tinham algumas normas que acabavam não sendo utilizadas da forma adequada, porque no dia a dia, na prática, a gente acabava não vendo uma aplicação. Por exemplo, inspeção prévia no local de trabalho, que inclusive foi revogada. Nunca uma empresa fez isso. Antes de eu iniciar minhas atividades, eu chamo. Na prática, isso não vinha acontecendo. Então, não fazia sentido você manter uma norma só para estar ali se ela não é utilizada.
Então, a revisão das NRs, ela veio para atualizar aquele conteúdo. Por quê? Porque nós tínhamos um conteúdo, como eu disse, que iniciou lá em 1978, não é que ele nunca foi atualizado, ele foi sofrendo algumas alterações ao longo do tempo, mas nunca uma alteração tão grande como a que a gente está vendo agora, que é o quê? A revisão do texto como um todo. Geralmente as revisões que aconteciam eram de alguns itens, alguns tópicos bem específicos, ou a publicação de um anexo. Então, por exemplo, a gente tinha a NR17, aí você tinha um anexo lá que fala do operador de checkout, que é de quem trabalha em supermercado. Quando a NR17 fez, a gente não tinha aqueles problemas que você vivencia hoje nas questões de ergonomia. Por exemplo, uma coisa que a gente está vivendo agora na questão do Covid, home office. Então, quando a norma foi concebida, não existia. A NR17, a história dela é final da década de 80, início da década de 90, quando teve aquelas questões de mecanografias e trabalhos bancários, aí você teve um boom de LERDOT, de lesões, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Aí eles publicaram a norma, se você vê a exposição de motivos, inclusive, da norma, ele fala sobre essas questões, mas, por exemplo, não contempla o home office. E aí hoje é uma realidade. Acho que nunca tantos trabalhadores estiveram em home office como agora na questão do Covid, que a gente está observando no dia a dia. Então, assim, a gente tem que ter uma atualização, isso é necessário, porque o mercado de trabalho evoluiu ao longo do tempo. E aí, com essa evolução do mercado de trabalho, é obrigatório que eu tenha a norma seguindo a evolução no mercado. Porque senão você tem um distanciamento muito grande entre a letra da lei, vamos dizer assim, o que está escrito na norma e o que é feito no dia a dia. E aí, a partir do momento que ela passa a não ser aplicável, ela deixa de atender a sua, vamos dizer assim, o espírito da lei, né, o seu objetivo, e as empresas começam a fazer coisas sem nenhum tipo de regulamentação, o que muitas vezes pode acabar por prejudicar o trabalhador. Então, a atualização das normas, sem sombra de dúvidas, é necessária, porque nós tivemos uma grande evolução no mercado de trabalho ao longo do tempo e a gente não via, vamos dizer assim, a legislação acompanhar essa evolução que a gente observou, né? E aí, excelente. E assim, Ana, até você que trabalha na área, quando você trabalhava na parte de contestação judicial, aquela coisa da questão do nexo técnico epidemiológico, defesa em ações regressivas, a importância das empresas estarem cumprindo essas normas para fazer esse tipo de defesa, né? Sim, Porque sim. muitas vezes o que resta para a empresa é provar que não houve uma culpa, uma negligência em relação a essas normas, né? Sim. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre o que o Neto falou, da importância da fiscalização. Então, a gente comentou um pouquinho no início, eu falei da necessidade, mas o Neto pegou num ponto que eu acho que é importantíssimo para quem não tem experiência nessa área compreender. Eu vejo muita gente falando coisas equivocadas, coisas erradas sobre o ambiente laboral. Às vezes, o próprio advogado trabalhista que trabalha só com reclamante, às vezes ele sai fazendo um comentário que é disfuncional e que não ajuda em nada o setor. E quem está aqui, o médico do trabalho, eu já li aqui, né? Tem o Neto, tem o Itajaí, eu chamo de Itajaí porque é o apelido do João Marcelo, né, João Marcelo? Já entreguei teu apelido aqui. O João Marcelo, o pessoal que trabalha com isso, sabe o seguinte: nem tudo que está na NR protege o trabalhador. Muitas coisas que estão na NR estão defasadas, como o Neto começou a dizer, e em razão de estarem defasadas, o que elas trazem? Elas trazem um problema para o ambiente laboral, elas trazem um problema logístico para a empresa e muitas vezes um dispêndio financeiro desnecessário. Vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem às vezes uma regrinha ou outra dentro da NR que nem sequer a empresa consegue comprar a máquina com aquela determinada proteção, porque foi uma proteção que alguém um dia inventou, colocou na legislação brasileira, sem qualquer funcionalidade. Aquilo não tem sequer como a empresa fazer. E aí nós temos diversas empresas brasileiras que compram maquinário da Alemanha, da Noruega, da Itália. Precisa chegar a máquina no Brasil e fazer uma... Eu não tenho nem palavra para isso, né? Seria assim, fazer um chuncho. Uma gambiarra. Uma gambiarra
colocar uma determinada proteção que não tem como ser colocada naquela máquina, o que às vezes pode colocar mais em risco ainda o trabalhador. Por quê? Porque aquilo ele é criado, ele é inventado pelo nosso legislador que não tem conhecimento nenhum. Ou às vezes alguém que cria aquilo pelo executivo, que é pior, que daí nem passa pelo Congresso Nacional. E a gente tem aprovado por portaria uma situação que às vezes traz um dispêndio financeiro e no final das contas não trouxe aquela vantagem, aquela proteção para o trabalhador que se almejava. Queria que você falasse um pouquinho disso, Neto. Nós temos vários exemplos, né, de coisas assim um pouco inúteis. Tem algumas exigências que a gente vê no dia a dia e que acaba por não ter nenhum, vamos dizer assim, nada que garanta a segurança do trabalhador. É mera formalidade, é mera letra de lei que na prática não traz nem nada, né? Então, isso é um grande problema. Por quê? Porque isso demonstra, e a gente fala muito sobre isso, um distanciamento entre quem faz a norma e quem está no dia a dia. Esse é um grande problema, né? Então, a gente vê muitas vezes quem está lá na discussão, na comissão tripartite, discutindo a norma, muitas vezes não está no chão de fábrica, no dia a dia do chão de fábrica. Sim. E aí se cria uma exigência que ela é inaplicável no dia a dia das empresas. E para vocês terem uma ideia, tem questões regulamentadas em norma, inclusive regulamentando quantos metros tem que ter o vaso sanitário, a distância entre um e outro, mictórios e coisas assim, absurdas. Então, esse tipo de coisa, ele, ao invés de trazer um benefício para o trabalhador, ele acaba, às vezes, até prejudicando. Por quê? Porque, às vezes, a empresa chega à conclusão que fala, não vou fazer nada mesmo, então deixa quieto, vamos discutir lá na frente, porque o investimento que eu vou fazer não vai trazer um resultado prático. Então, são questões, eu usei esse exemplo, mas você tem questão de dormitório, tem uma série de coisas ali que no dia a dia acabam por não ser aplicável, tá? A coisa é tão grave que eu tenho um exemplo, claro que eu não vou citar nomes, mas de uma empresa, uma construtora, que ela construiu vamos dizer assim, um abrigo lá, fez toda a parte de refeitório dos funcionários que vão trabalhar na obra, a parte de sanitários, de chuveiros, tudo certinho, e o fiscal chegou e falou, não, isso daqui só pode ser até a terceira laje, a partir de você já ter um subsolo, você tem que passar isso para dentro do edifício. E aí a empresa chega e fala, não, mas como assim passar para dentro do edifício? Eu investi dinheiro nisso, eu gastei para fazer isso, não tem como agora eu do nada mudar isso. Então, assim, a gente observa às vezes algumas exigências e o que acontece, Ana, que é isso que a gente vê na prática. Infelizmente, quando você detalha muito o que é necessário, você abre brecha para que uma fiscalização, de repente, exija uma coisa que na prática não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum retorno para o trabalhador em proteção. E aí a empresa acaba gastando um dinheiro que poderia estar investindo em outra área só para cumprir o que está na legislação. Então esse é um grande problema que a gente enfrenta no dia a dia. Com certeza. E acho que é importante, né, a gente frisar, por exemplo, que a gente tem um problema de fiscalização. Esse problema ele é grave no ambiente laboral, por quê? Porque ao longo do tempo se criou uma ideia de que a fiscalização podia tudo. Então, quem trabalha com essa parte de meio ambiente laboral já se deparou, por exemplo, com coisas impossíveis. Eu vou dar um exemplo aqui, né, de um caso que era do meu escritório, na época que eu ainda estava advogando, em que nós tínhamos uma regressiva e a pessoa ela estava trabalhando no último pavimento da construção. No último pavimento da construção, mesmo que você use a linha da vida, que para quem não sabe o que é, o talabarte ele é um cinto que você prende, né? O trabalhador ele prende com aquelas 4 pontas para ele ficar preso, e a linha da vida ela é uma estrutura na qual você fixa esse teu cinto. Então o talabarte ele vai fechar ali em cima do cinto da pessoa e você vai prender ele ali na linha da vida. Se eu usar algum termo errado, você me corrige aí, Neto. E aí o que acontece? Quando a fiscalização chegou nesse determinado ambiente que foi fiscalizado, ela queria que a linha da vida ela ficasse 3 metros acima da pessoa.
E não tem isso na NR, né? O que você vai fazer? Quando você está no último pavimento, a linha da vida ela vai ficar na altura dos pés do trabalhador. Mas a proteção, ela é a mesma. Por quê? Porque nos pés, não, perdão, na altura do pavimento, né? Que ele está trabalhando. Mas é a mesma. Por quê? Porque ele vai estar preso na estrutura da mesma forma. Se ele estiver preso, que é um dever de fiscalização da empresa e um dever de uso do empregado, ele vai estar preso também, só que eu não posso fazer algo acima daquele pavimento para prender esse cinto, não há essa obrigatoriedade, isso já está discutido até por jurisprudência, já tem jurisprudência pacífica sobre isso. Mas ainda acontece, Neto, que o fiscal chega lá e ele fala assim, para mim não serve. Eu quero, exatamente. Na minha obra, não. Eu acho tão engraçado esse verbo, né? Essa, né? Eu adoro falar disso quando a gente vai falar de NR, dizer o seguinte, essa possessividade de transformar na primeira pessoa e dizer assim, nas minhas obras, na minha região, na minha fiscalização. Então, quem trabalha com meio ambiente laboral vai se deparar com essa situação e vai se surpreender com os problemas advindos dessa questão, que não são poucos. Vou dar um outro exemplo aqui para a gente passar para falar das novidades, mas só para quem está assistindo a gente, tanto no Instagram quanto no Facebook, verificar isso. Já teve um caso de um cliente nosso que o Ministério Público do Trabalho chegou e falou assim, olha, eu quero que troque o produto químico utilizado na produção. E aí a empresa fala, não, mas esse produto é uma multinacional, isso aí é feito fora do Brasil, sempre foi feito assim, se eu trocar o produto eu não garanto a qualidade daquele material, e esse material precisa ter uma garantia de qualidade, porque ele é utilizado para um serviço X, que eu não vou falar porque senão vão identificar a empresa, e aí, não, eu quero que mude. Não, mas não, então se a gente vai mudar, eu vou ter que fechar a fábrica, são 5.000 trabalhadores que essa empresa... E vai ter que mandar todo mundo embora, porque eu vou ter que fechar a empresa, eu não posso trocar o meio de produto. Sendo que, aí você vai falar, mas esse produto ele causou algum mal? Não. O monitoramento, tanto ambiental quanto biológico, que a gente fala, né? Então, eu fazer a medição daquele produto químico no ambiente de trabalho e a monitorização biológica que a gente faz através de exames laboratoriais nos trabalhadores, nenhum mostrava intoxicação ou exposição acima dos limites permitidos. Mas deu na cabeça e falou, olha, esse produto aqui, ele é reconhecido como cancerígeno, eu quero que troque ele. E acabou. Sim. Então, quando na verdade essa questão do reconhecido como cancerígeno, nós temos inclusive meios, né, e procedimentos para fazer esse reconhecimento. Para isso a gente tem a Fundacentro, a gente tem portarias específicas do INSS, né? A gente tem a lista, exatamente. Então não é uma coisa assim aleatória, né? Eu decido. Mas quem trabalha no dia a dia sabe que isso acontece, né? Sim, acontece muito. Falar isso porque para quem está começando, ou às vezes a pessoa que está do outro lado, entender que aquela NR nem sempre ela está trazendo a proteção. Se eu estou criando uma gambiarra para cumprir uma NR, indo contra, inclusive, uma máquina que vem da Alemanha, que vem da Noruega, da Dinamarca, uma máquina que vem com um padrão A de criação, de elaboração, né, a forma que ela foi construída, então é complexo eu criar um apêndice, uma gambiarra para colocar ali, porque alguém que nunca estudou sobre isso disse que aquilo é necessário. Por que eu estou batendo nisso? Isso é um exemplo, mas é para vocês entenderem o grau dos problemas que nós encontramos no ambiente laboral e para que vocês possam compreender por que há, então, essas inúmeras críticas. Vou dar um exemplo aqui da questão da construção civil, por exemplo, né? O Neto começou falando, nós tínhamos uma criação de dormitórios, né? Porque quando você faz uma obra num determinado lugar, muitas vezes você precisa de uma mão de obra externa. Então, exemplo, vou fazer lá o saneamento básico do litoral. Eu trabalhei com uma empresa que fazia isso há muitos anos. Quando você vai fazer o saneamento básico no litoral, você não tem mão de obra. Então, você precisa importar a mão de obra. Importar, que eu digo, ou ela vem ali das regiões próximas, ou ela vem, às vezes, até de outro estado. No nosso caso aqui, eu estou no Paraná, muitas vezes a gente levava 400, 500 vidas, que é como a gente se refere ao trabalhador, para onde? Para um canteiro de obra, por exemplo, no interior de Santa Catarina, ou no litoral de Santa Catarina, desde que a empresa contratada fosse uma empresa aqui do Paraná. Por quê? Há uma dificuldade de encontrar uma mão de obra especializada. Então, normalmente, o que as empresas levam? Levam mais diretoria, supervisão,
médico, engenheiro e técnico de segurança. Esses as empresas costumam levar o seu próprio time para garantir a qualidade da prestação de serviço. Mas, às vezes, tem que levar o próprio trabalhador mesmo, que é muitas vezes o pedreiro, Nossa, hoje eu estou ruim de palavras, me ajuda aí o auxiliar, estava difícil de lembrar. Isso, o servente de pedreiro, o armador. Às vezes precisa levar todos. Aí o que acontece? Quando leva, tem uma regra para você fazer os dormitórios. Eu acho que é até bacana, Neto, existe a regra, porque eles não podem fazer lá uma casinha, tem que né, ter condições mínimas de habitação, 40 metros quadrados e colocar 90 pessoas para dormir dentro, claro. Agora, o que a gente se surpreende é que quando você fazia a leitura, antes de haver uma revogação de parte delas, né, quando você fazia a leitura, você encontrava um detalhamento que chegava a ser absurdo. Era igual, acho que nem para construir uma casa existe um detalhamento de centímetros. E isso era o suficiente, muitas vezes. Ó, o moço falou que travou aqui. Beatriz que falou que travou. Todo mundo travou para todo mundo ou já voltou? Já voltou? Voltou? Eu estou ouvindo bem e estou vendo bem o Neto. Também. E aí o que acontece? O pessoal às vezes não se dá conta de que essas regrinhas elas eram suficientes para inviabilizar o negócio. E aí foi isso que o Neto falou que eu quero frisar com vocês. Quando eu tenho uma regra que ela é sem sentido, que ela não traz proteção, que ela não garante saúde, e que ainda por cima ela inviabiliza o negócio, o que a gente tem? A gente tem uma regra burra, com todo o perdão da palavra. Que faz gastar essa regra, exatamente, e ela inviabiliza o negócio, ela faz com que o negócio perca a vontade, ela faz com que o Brasil seja menos competitivo, ela faz com que outra pessoa venha e ganhe o lugar daquele empresário, o que não é legal para ninguém, porque aquelas pessoas vão perder o trabalho também, vão perder o emprego. É bom a gente ressaltar isso, né? Porque às vezes alguém escuta parte da conversa e fala assim, nossa, mas eles estão defendendo. Não, ninguém aqui está dizendo para não ter nenhuma norma. Jamais. As normas elas têm que ser razoáveis e elas têm que ter sempre o único objetivo, que é a proteção do trabalhador. Não adianta você fazer uma norma com um monte de exigência e que no dia a dia ela não vai ser aplicada. Essa é a grande questão que se coloca. Como eu falei no começo, a maioria dos empresários vai acabar fazendo só o que está ali naquela norma. A gente sabe que na prática acaba acontecendo isso, até por questões financeiras, né, de custo, e a norma tem que trazer regras, Ninguém aqui está dizendo que não tenha que ter regras. Só que essas regras elas têm que ser razoáveis. Funcionais, né? Funcionais. Exatamente. E tem que ser aplicadas no dia a dia das empresas. E falando agora um pouquinho da modernização, o que a gente observou? A modernização, ela trouxe para algumas empresas, aí eu faço algumas críticas sobre isso, por quê? Porque para aquelas empresas lá, o microempreendedor individual, a empresa de pequeno porte, você tirou muita regulamentação, então tirou-se muitas exigências dessas empresas. Nós sabemos que essas empresas que são menores, que, vamos dizer assim, faturam menos, elas têm que ter um tratamento diferenciado, só que eu entendo que foi muito desregulamentado. E aí a gente corre um risco de não ter proteção do trabalhador, infelizmente. Tá? Aí ficou livre demais, né? Isso. Então nós já tivemos uma nova redação da NR1, agora recentemente, um pouco antes do Covid, ninguém mais falou porque o Covid entrou em evidência e o noticiário virou só isso, mas nós tivemos a publicação da portaria que alterou a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Nós tivemos o PPRA, que deixou de existir, então o conceito é outro, a gente vai abordar isso numa live, que é do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o famoso PGR, que virou um anexo da NR1. Nós tivemos a publicação de uma nova portaria sobre a NR18, que trata da construção civil. A NR15, que é de insalubridade, também passou por revisão. Alguma coisa já foi publicada. Não sei se agora com o Covid vai acabar atrasando um pouco, é muito provável que isso ocorra. Então, assim, nós temos várias novidades nessa área. E o que a gente tem observado, Ana, e eu queria comentar isso aqui, é porque eu vejo muita gente comentar assim, até alguns advogados, às vezes quando em aula, vem falar comigo, fala assim, olha, mas o governo que está aí é um governo neoliberal, é um governo pró-empresa, então as normas vão ser todas pró-empresa. Não é bem assim, tá? Se vocês forem ler o que está nas normas, não é tão assim pró-empresa, não, tá certo? Por quê?
Porque com as normas, como elas existiam antes, a redação anterior de alguma dessas normas, o que a gente observava na prática? As empresas faziam documentos para engavetar. Então, eu fazia uma documentação, um PPRA, um laudo ergonômico que nunca existiu, né? A norma nunca falou nisso, mas criou-se uma prática no mercado de fazer laudo ergonômico. Na verdade, a norma fala em análise ergonômica do trabalho, que é uma coisa bem diferente de um laudo, né? Quando eu falo laudo, só para abrir um parênteses aqui, quando eu falo laudo, eu coloco uma conclusão. A análise ergonômica do trabalho não tem conclusão. Ela é uma análise que tem que ser feita ao longo do tempo, um programa para a gestão das questões relativas à ergonomia dentro das empresas. E isso, na prática, nunca foi feito. As empresas faziam aqueles documentos, pegavam aquele documento e falavam, tá aqui, guardo na gaveta, se vier uma fiscalização, eu apresento o documento e acabou. Né? Agora, se você for ler a norma, o que o legislador está colocando ali é um pouco diferente. Por quê? Porque se elas forem ser aplicadas e fiscalizadas da forma como está a redação das portarias que estão saindo, do que a gente já viu de revisão, nós observamos que a norma agora ela exige que a empresa tenha uma atuação frente ao problema que for observado. Não apenas um documento para engavetar, que é esse programa de gerenciamento de risco, esse conceito de gestão de risco, né? Que a gente vai falar muito. Então, é muito importante isso. Por quê? Porque a empresa não é uma... Quando a gente fala de empresa, muitas vezes, fala em laudo, você está falando de uma fotografia de um momento. E a ideia não é essa, é que o programa seja feito ao longo do tempo. Não há problema nenhum eu detectar um problema na minha empresa, desde que eu tome ações para que esse problema não cause uma lesão num trabalhador, uma doença ocupacional. Então, que é uma coisa mais seria inteligente, essa. inclusive, né? Porque no Sim. passado, o que a gente tinha? A gente tinha um plano, esse plano ele tinha que ser operacionalizado, e não importasse o que acontecesse, tudo tinha que corresponder àquele determinado plano. É uma visão estática, quando na verdade a gente sabe que medicina, direito e segurança são coisas dinâmicas, né? Sim, eu ressaltei um comentário do Anderson aqui. O Anderson não gosta de participar ao vivo, né? A gente convida ele, né? Que ele não quer, né? Mas ele sempre faz uns comentários, eu gosto de citar aqui os comentários dele. E ele fez um comentário interessante. Ele falou: olha, infelizmente, enquanto estamos discutindo as NRs da Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica está a mil. É isso aí, e isso é fato, exatamente. né? Porque a gente vai lidar cada vez mais com questões muito mais, eu diria, contundentes e que vão trazer desafios muito grandes, que é a questão da tecnologia, que está aí e a gente já não sabe muito bem, muitas vezes, como lidar com ela. E nunca foi tão utilizada, né? E eu acho assim, a gente está num momento aí dessa história de isolamento e tal, que muitas empresas vão perceber que talvez elas não precisem deslocar os funcionários dela até o local de trabalho, reduzindo o seu custo, porque você paga vale transporte, tem que manter refeitório, uma série de coisas. Talvez isso vai servir também para isso, para muitas empresas falarem, olha, será que eu preciso realmente deslocar todos os meus funcionários para o ambiente de trabalho, ou eu posso manter alguns nas casas deles com um menor custo? Então a gente tem uma revolução aí acontecendo e isso tem que ser objeto de normas regulamentadoras para que se garanta a saúde e a segurança dos trabalhadores. Sim. Isso é bem complicado. E a Rita Furlaneto, ela fez um comentário interessante também. Ela falou assim, é tudo no prontuário e nada na prática. Então, a gente tem vários problemas que acontecem. Burocracia, né? Então, você faz um monte de documento, mas aquele documento ele não passa para a prática da empresa. Ele fica só na documentação e não é isso que a gente quer. Né? E um comentário do João Marcelo, pessoal que não está vendo o comentário, porque eu tô lendo agora o comentário do Facebook. O João Marcelo, que é médico do trabalho, ele falou o seguinte, né? O problema é que as fiscalizações elas são diferentes dependendo da região do país. É exatamente isso que a gente comentou. É um absurdo, né? Não precisa nem ser na região do país. Dentro aqui de São Paulo, como eu tenho regiões fiscalizadas por fiscais diferentes, tem fiscal que interpreta de uma forma e tem fiscal que interpreta de outra. Aí a empresa fala, esse meu empreendimento, construção civil é o maior exemplo. Esse meu empreendimento fica em qual região? Na Zona Leste. Na Zona Leste o fiscal tal tem essa interpretação. Imagina que insegurança. Esse aqui, né? Então, é absurdo isso, né? Porque a norma ela não pode depender tanto do intérprete assim, principalmente em relação a essas fiscalizações. Porque isso gera um problema muito grande para as empresas, porque
elas são autuadas e aí vão fazer recursos administrativos e depois isso acaba indo para o judiciário, né? E Sim. você sobrecarrega. Uma vez a gente participou como assistente técnico de uma construtora no Centro-Oeste, numa cidade lá, uma capital do Centro-Oeste do Brasil, tinha, não estou brincando, no mesmo processo, 1.800 multas na mesma obra Meu para serem Deus, contestadas. é E aí você tem que sacanagem. fazer ainda a defesa de cada uma daquelas multas. Isso a meu ver, na verdade, ele é um desfavor, né? Eu digo Sim, assim, é um desserviço e um desfavor para a sociedade como um todo, porque perde-se o tempo da administração pública, perde-se o tempo do contribuinte, e esse tipo de situação você consegue muitas vezes no judiciário derrubar tudo isso, sim, porque derruba fica tudo. claro uma total insegurança jurídica. Já cá Guadanin, ela colocou, inclusive sobrecarrega o judiciário, Sim, exatamente. Sem contar que a gente tem algumas aventuras. Agora eu tenho que comentar também que a Advocacia Geral da União, ela tem um grupo próprio que entra com as ações regressivas. O uhum, professor Miguel Orvati e o professor Fernando Maciel, que são dois professores excelentes, eles deram uma melhorada nisso. Isso eu posso dizer porque a gente vê as palestras deles, compra os livros, né? Conheço os dois pessoalmente, e eles deram uma melhorada nisso. Por quê? Porque antigamente o INSS iniciou as regressivas entrando contra tudo, qualquer coisa, sem sem fazer uma ter investigação. certezas, exatamente. Hoje eles têm o PEP, que é um processo investigatório interno. Nesse processo investigatório, eles analisam as situações da fiscalização, eles procuram dentro da trabalhista as Sim, provas necessárias. Ainda tem muito erro, porque eu vou comentar com vocês até para quem for defender uma acidentária, né? Que também a gente vai fazer uma live só sobre isso. Mas isso. quem for defender uma acidentária é saber o seguinte: o que é importante? Muitas vezes o INSS ele vem com o quê? Uma pena que a doutora Gisele não está aqui, senão ela ia poder falar disso para a gente. Ele vem com a trabalhista. O problema é que o juiz do Sim. trabalho ele vai fazer um tipo de análise. Eu não estou nem dizendo que o juiz está errado. Só que ele vai fazer a análise do ponto de O vista viés do trabalhista. contrato, a relação de trabalho contratual. E é muito importante para quem está iniciando no previdenciário e no tributário que consiga entender o seguinte: esse viés de proteção que a CLT ela tem entre o trabalhador e o empregador, ela existe, mas ela não necessariamente vai ser utilizada quando eu falo de previdência e tributo. Vejam, ninguém está dizendo que não há uma obrigação e que não há uma proteção, mas ela não se estende tributariamente. No direito tributário, eu falo de um outro tipo de responsabilidade, claro, eu falo de um outro tipo de relação, mas acima de Sim. tudo, não basta que a pessoa acidente, não basta que haja uma relação que tenha gerado, por exemplo, uma doença ocupacional, uma doença de que seja enquadrada no nexo técnico. O que eu preciso no previdenciário e no tributário é que haja por parte da empresa um descumprimento ou uma falta de fiscalização. Nós temos caso, inclusive, que acho que é importante até para deixar o pessoal com um gostinho de quero mais para assistir a nossas próximas lives. Nós temos casos, inclusive, Neto, em que a empresa ela estava sem o uso de um EPI específico, mas que fica demonstrado que para aquele acidente, aquele EPI ele era irrelevante. Ele não fazia diferença nenhuma para o tipo de acidente que aquela pessoa Isso. sofreu. Não E a faz sentido. jurisprudência já afirmou no sentido de que, para o ponto de vista tributário ou para o previdenciário da ação regressiva, que são coisas diferentes, o impacto do uso ou não daquele EPI, ele vai ser numa situação em que vai ter culpa e por isso vai ter uma indenização na trabalhista, mas não vai gerar um acréscimo de tributação nem uma devolução de valor na Isso aí. previdenciária. Então, eu tenho três âmbitos diferentes: o trabalhista, o previdenciário e o tributário, e o reflexo para a empresa é diferente. Mas pode acontecer também da empresa ser culpada e ela ser condenada nas três? Pode. Ela Pode. pode ter que pagar uma indenização na trabalhista, ela pode ter que pagar um retorno, uma regressiva do que foi gasto pelo INSS, e ela pode ainda ter um acréscimo no seu FAP, por exemplo, no fator acidentário de prevenção, uma vez que, em razão da sua atividade, do seu meio de atividade, ela teve um aumento aí de frequência, gravidade e custo para o E são INSS e para o sistema como um todo. o pessoal tem que entender, e a gente vê isso muito no dia a dia, que são questões até do ponto de vista de prova diferente, né? A prova no direito do trabalho é uma,
na esfera previdenciária acidentária é outra, aí você vai partir para uma totalmente diferente, né? Os meios que você vai utilizar, o rito processual, o valor que se dá para cada tipo de prova. A gente sabe, por exemplo, que numa ação trabalhista, muitas vezes o advogado ganha ação na audiência com uma prova testemunhal. Será que essa prova testemunhal tem tanta importância assim quando a gente partir para uma ação regressiva? Ou a documentação vai prevalecer? Então, e as assim, perguntas certas precisam ser feitas, né, Neto? Porque sim, às vezes a pergunta ela vem no viés de proteção CLT. E o fato de ter que proteger não significa que vai aumentar o tributo. Daí a Então a importância de pergunta você muda. ter um advogado especializado na parte previdenciária quando a gente está tratando de ação regressiva ou de E ter contestação um de assistente fato. técnico também, né? Que Sim, tenha tem que condição, porque não adianta só ser fornecer médico, né, subsídios, Neto? A gente claro, faz claro. muito esse comentário. Não adianta só ser médico, ser só engenheiro. E eu não estou falando que precisa ter outra formação, mas a pessoa tem que ter a vontade de também compreender a outra regra, como também acontece com o advogado. O Sim. advogado também precisa se arvorar É, dentro ali das NRs, dentro dos procedimentos de engenharia, de medicina, para poder informar para a empresa se ela estava ou não dentro daquela determinada limitação. o que eu costumo dizer para os médicos, quando eu dou aula para eles sobre a questão da perícia, é que o médico seja médico, engenheiro, quem quer que seja que esteja atuando como assistente técnico, ele tem que entender que ele é um auxiliar do advogado. Então ele precisa entender o que o advogado precisa de elementos probatórios para que ele ajude o advogado na comprovação daquilo. Então isso é Excelente. muito importante, porque senão ele está jogando contra o time dele, vamos dizer assim, né? E Essa aí é tem uma uma questão pergunta que eu importante. falei que nós tínhamos duas bem importantes antes de encerrar. Nós respondemos a do Instagram e ficou faltando uma colocação que o João Marcelo fez aqui, que é um tema, Neto, que nós dois tratamos muito, a gente até ia escrever sobre o tema, que é o seguinte: o fato da proibição das empresas de utilizar o prontuário em sua defesa. E aí a Sim. gente tem uma situação gravíssima, porque você tem o dado, você tem a prova, você sabe que não se encaixa dentro da presunção. Agora aqui eu estou falando da presunção normal, não estou falando dessa exceção do Covid. Então Sim. as empresas elas têm um encargo pesado, porque determinadas atividades de uma lista maluca que foi feita, né? Com todo respeito ao criador da lista, mas nós temos uma lista maluca que estatisticamente fala o seguinte: quem trabalha, eu gosto de usar esse exemplo, né? Quem trabalha em confecção de lingerie tem mais dor de cabeça. Esse exemplo, para mim, ele é assim, o que tem de mais. Apendicite em profissional da saúde. Profissional da saúde tem apendicite. Então, esse O nexo, ele NTEP me não tem mata. base biológica nenhuma, é meramente estatístico. Meramente estatístico, né? Então, você pega uma regrinha lá, se naquele determinado ano o pessoal teve mais virose, teve mais um determinado problema do que, né, sem comentários. Mas Exatamente. tudo bem, já é uma situação Tá complexa, a gente aí, vai vamos falar lidar de com isso, né? NTEP. E aí, só para vocês entenderem onde que eu quero chegar, de repente, a empresa é obrigada a fazer o ônus da prova, ou seja, ela tem que excluir aquela presunção que foi jogada para ela. Toda aquela lista, para cada tipo de atividade, tem uma lista de doenças que são tidas como nexo técnico e por isso a pessoa vai receber o B91. Para quem está aqui com a gente e não sabe exatamente o que é, vai receber um benefício, um auxílio-doença, mas na natureza acidentária. Hoje, com a reforma trabalhista, isso tem um peso gigantesco para o trabalhador e para a empresa, tributariamente para a empresa e para o trabalhador que vai ter uma pensão por morte ou vai ter uma aposentadoria por invalidez calculada em cima de um benefício acidentário. A gente pode tratar disso numa live específica também. Sim. Mas onde que eu estou querendo chegar? Agora o professor João Marcelo falou ali uma situação que eu e o Neto já tratamos uma determinada vez aqui, a gente comentou meio de en passant. Vem, né, o Ministério Público e se manifesta contrariamente, o Ministério Público do Trabalho, contrariamente ao direito da empresa de utilizar o prontuário, dizendo que o prontuário ele é sigiloso. Só que a gente não está falando de um prontuário qualquer, nós estamos falando do prontuário do que acontece dentro da empresa. Então, o João Marcelo é médico lá dentro de uma determinada empresa. Aí o pessoal vem e conta para ele que se machucou, por exemplo, no jogo de futebol em casa. A INSS enquadra aquilo como acidentário. Isso. E o médico do trabalho da empresa fala, não, ele me deu essa informação no consultório de que ele se machucou no jogo de família. Ele não pode usar. Aí eu passo para você falar um pouquinho sobre isso, né? A gente discutiu sobre essa questão porque
isso é tornar muito oneroso a prova por parte da empresa, né? Porque a empresa muitas vezes não vai ter condições de dizer o que está acontecendo no caso concreto. Em muitas situações é possível fazer a contestação sem precisar das informações do prontuário, só que tem alguns casos que não tem como. Esse caso que você está citando é um. Eu tenho certeza que ele caiu porque ele disse que caiu no final de semana jogando bola. E eu tenho essa informação, está escrito num documento e eu não posso utilizar esse documento. A justificativa que o Ministério Público do Trabalho deu, que entrou com essa ação, na verdade, a ação do Ministério Público do Trabalho foi contra o Conselho Federal de Medicina, porque o Conselho Federal de Medicina autorizava os médicos a utilizarem os dados do prontuário para contestar nexo técnico epidemiológico. E aí o Ministério Público falou, não pode por questão de sigilo. Na verdade, a gente sabe que essas informações elas não vão ser públicas, porque elas são direcionadas à perícia médica da Previdência Social. E, de um jeito ou de outro, você já tem uma proteção desses dados, dessas informações, né? Não há motivo para que se alegue sigilo numa situação dessa. Se fosse o caso, então, o que o Ministério Público do Trabalho deveria ter feito é exigido que o INSS garantisse o sigilo da informação e não proibir a empresa de utilizar, né? Sim. Porque, e hoje, Ana, a gente tem um grande complicador disso. Eu até escrevi um texto sobre isso, porque agora a gente não tem mais só o interesse do particular na concessão do benefício acidentário, a gente tem um interesse do sistema previdenciário, porque após a reforma da Previdência, existe uma grande diferença nos valores pagos de benefícios, dependendo se ele é de natureza acidentária ou não. Portanto, se o benefício for de natureza acidentária, o valor que aquele segurado vai receber é muito maior do que se ele não for de natureza acidentária. Pensando, por exemplo, no caso de uma aposentadoria por incapacidade permanente. A diferença pode ser de 30%, 40% no valor do benefício, né? Então, não há um interesse só da empresa, há um interesse de todo o sistema previdenciário de que a concessão seja feita de forma adequada. É de que interesse uma pessoa, público mesmo, né? É interesse público, de que uma pessoa não Eminentemente. receba um benefício de forma indevida. Aqui não estamos falando que as empresas devem contestar, isso eu já tive alguns, às vezes quando eu faço esses comentários em sala de aula, alguns advogados, principalmente quem atua muito por autor, a gente sabe, cada um vê do seu lado, então a gente vê às vezes algum comentário assim, mas o que você está propondo é prejudicar o trabalhador. Não, eu estou propondo que seja feita justiça, que uma pessoa não receba um benefício de forma indevida se eu tenho uma informação que me mostra que aquilo não deveria ser um benefício acidentário. Não se trata aqui de forma alguma de prejudicar o trabalhador. Se ele sofreu um acidente de trabalho, ele tem que receber um benefício acidentário. Jamais eu vou falar o contrário. A verdade material, né, Neto? A verdade material, ela nunca pode ser entendida como prejuízo. A verdade, ela é a verdade. Isso, na verdade, é um coração de dentro de um processo também. Então, o coração do processo, ele é a prova. A partir do momento em que eu tenho uma prova material, e eu discuto muito isso, por exemplo, dentro do CARF. Mas ele teve uma preclusão consumativa temporal, ele não trouxe a prova a tempo. Não importa. Trouxe a prova. É uma prova material, contundente, capaz de elidir um auto de infração fiscal. Ou aqui, no caso, como a gente está citando, é capaz de elidir uma regressiva, capaz de elidir uma indenização equivocada, por exemplo, né, por questão de danos aí estéticos, algo que ficou na pessoa em razão de algo que ela mesma fez. Isso é gravíssimo. Então, o problema do Brasil é o seguinte, eu vou fazer um comentário aqui sem medo de ser feliz, gente, sem medo das críticas também. Eu sou advogada já há mais de 15 anos, atuando no CARF, já atuei no CRPS também. Um grande problema que nós temos no Brasil é o seguinte, o excesso do garantismo e o pouco apreço à verdade material. A verdade material, ela tem que se sobrepor a tudo. Inclusive, eu falo aqui referente à Advocacia Geral da União, referente à Procuradoria do INSS, à Procuradoria da Fazenda, nos quais eles têm uma obrigação constitucional, que é o dever de eficiência, de também vir aos autos com a verdade. Eu gosto sempre de lembrar, o INSS, a AGU, a Procuradoria da Fazenda, eles não têm interesse próprio, o interesse deles é o interesse público.
Então, a verdade material, ela se sobrepõe a tudo isso, porque o que tem que estar acima de tudo, a supremacia é da verdade material. É isso. O problema é que há uma inversão dentro do Brasil, né? E acaba virando uma guerrinha, e daí todo mundo quer ganhar. E aí o INSS, ele mente no processo, ele esconde uma verdade que ele tem. Na via administrativa, Neto, a gente já vê isso um pouco diferente. Porque o que acontece? O SRD, que é o Serviço de Reconhecimento do Direito, são técnicos do próprio INSS, então eles acabam atuando mais com a verdade. Quando eles verificam que uma contagem fecha, inúmeras vezes o SRD vem dentro do processo e resolve conceder o benefício, oferece a implantação do benefício. O mesmo acontece com a Procuradoria da Fazenda. A própria Procuradoria, quando verifica que o que deve naquele tributo não é todo aquele valor, é um valor menor, ela embarga, a delegacia da Receita embarga para dizer assim, que o julgador deu um valor maior do que o que era devido. Tem que ser assim. O problema é que no Poder Judiciário não acontece isso. E isso acontece, sabe por quê, Neto? Que é um tema interessante para a gente tratar também. Porque na Justiça se aplica o CPC. E o Código de Processo Civil, ele foi feito para regulamentar, para discutir direitos entre particulares. Ele não foi feito para dividir e para dar atenção para situações que envolvam partes tão diferentes. Administração pública e pessoa física nunca vão estar em pé de igualdade. Administração e administrado. Então, o problema nosso é que o CPC foi feito para isso, e por isso ele não atende às nossas necessidades. E essa questão de usar ou não usar o laudo, essa questão toda, ela só demonstra um entendimento de CPC, em que preservar o interesse particular de um se sobrepõe ao todo o interesse da coletividade, que é o ambiente laboral, que é a situação previdenciária, que é a situação tributária. Desculpa que eu me estendi. Não, é isso mesmo, acho que é bem por aí mesmo. E aí essa proibição de utilizar o prontuário, se a preocupação é a garantia do sigilo das informações, nós temos meios de garantir isso sem que a verdade seja prejudicada. E aí quando eu proíbo, não pode mais utilizar, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando tudo para o judiciário, porque eu, empresa, o que eu vou fazer? Eu não posso usar no processo administrativo, vamos judicializar. Eu vou pedir autorização do juiz para usar isso no processo administrativo. Eu vou pedir autorização do juiz para utilizar isso numa contestação judicial. É isso que vai acabar acontecendo. Sim. Então, ao invés de você resolver um problema, você cria um número infinito de ações, que é o que a gente observa hoje, né? A União, não por acaso, é o réu campeão do país, né? Que é uma vergonha. E o Fernando Araújo, ele fez um comentário interessante. Ele falou, olha, o INSS nunca escuta o médico do trabalho. E é um fato, senão a gente não teria o problema do limbo, né? O problema do limbo é isso. A gente tem até um mecanismo para que eles escutem, vamos dizer assim, peçam solicitações, né? Que é o CIMA, que é a solicitação de informações ao médico assistente, mas muito difícil de utilizar. E aí a recomendação que eu dou, não sei se o Fernando é médico do trabalho ou não, ou se ele atua por empresa, mas a recomendação que a gente dá é, na hora de fazer o encaminhamento, se for um caso assim, você já coloca as informações ali como um relatório, um atestado. Só toma cuidado agora com essa proibição para que não seja passível de algum tipo de sanção ético, né, disciplinar, no âmbito do conselho. Se eu não me engano, ela teve status de ação civil pública, e até onde eu vi, mas eu ainda tenho muita esperança, Neto, que isso vai cair. Porque isso o CFM... Tomara que no julgamento do mérito consiga reverter. E até, assim, eu não sei quem sou eu para dar dica, né? Mas uma das coisas que se eu fosse o advogado, eu apresentaria como argumento é o interesse público agora da informação. Com a reforma da Previdência, o interesse não é do particular, porque quando você lê a liminar que foi concedida, você observa que a preocupação foi a seguinte: mas é o interesse da empresa, é o interesse do particular. Não é interesse do particular, é o interesse de toda a sociedade que um benefício não seja concedido de forma irregular, de forma indevida, porque aquele segurado ele vai receber mais. Então, e antes da reforma, né? Pública. A gente pode até dizer o seguinte: independente, antes da reforma, já é um absurdo que se diga o seguinte: olha, porque eu quero ser garantista, então a verdade material ela não me importa. Isso é a coisa mais ridícula que eu já vi, e eu fico indignada quando eu vejo esse tipo de discussão. Mas agora com a reforma, mais ainda, porque agora ainda eu estou indo lá no cofre
no cofre da Previdência, Isso. que segundo o Estado está quebrado, Tá temos quebrado, nossas né? dúvidas, mas esse é o argumento central. Eu vou lá Interesse da dentro do cofre sociedade, né? público, e digo, olha, então 100% aqui da tua média, e sobre ela eu vou aplicar o teu coeficiente. Então a gente tem um problema, né? Sim, um problema grave, né? Então, Perfeito, é isso. Neto, acho que encerramos hoje por aqui, né? sim, a gente E queria só fazer um panorama geral, né? Porque a gente vai abordar cada uma mais especificamente, né? lembrando, pessoal, quem gostou, por favor, curta e compartilhe para aumentar nosso Isso, número de visualizações e a gente chegar num número maior de pessoas. Lembrando isso vocês aí. que nós vamos tratar de diversos desses temas. É isso aí. Então, pessoal, todos vocês depois vão lá no YouTube, fica disponível. Acho que eu vi alguém perguntando, agora não lembro se foi no Facebook ou no Instagram, muita informação. Alguém perguntou: ah, mas eu perdi o começo, tem onde eu assistir? Tem. Você pode acessar tanto pelo Facebook quanto no YouTube, tanto no meu canal, Instituto Paulista de SST, quanto no canal da professora Ana Paula Fernandes. Todo dia a gente acabou a live, no dia seguinte a gente sobe lá no YouTube, então vocês têm acesso à live e o que a gente viu, tá certo? Agradecer muito vocês, a todos que compareceram aqui, mandar meu abraço. Eu vi a Rita Furla Neto, que está sempre acompanhando a gente, a Nayara, que também sempre acompanha a gente, né? O Anderson, que já está aí, o Marcos Apolinário, então Antônio Alemão, Suzana Martins, que está desde o começo, que eu vi um comentário dela lá no começo. Então eu queria agradecer muito a vocês que compareceram mais um dia aqui para assistir a gente, para nos prestigiar. E a ideia é essa. Vocês podem mandar comentários, sugestões de temas, tudo relacionado a essa parte de SST, saúde e segurança no trabalho. A gente vai estar trazendo aqui mais informações para vocês sobre essas questões. Eu Tá vou certo? mandar um abraço especial aqui para o João Marcelo, né? Tá, a gente O faz, João Marcelo, claro. nós vamos todo ano lá para o evento de medicina do trabalho em São Paulo e mandar um abraço para todos que nos escrevem. Às vezes, porventura, a gente não lê algum comentário, mas é Isso. porque às vezes passa batido mesmo. E também porque o Face às vezes trava. Quando voltam muitos de uma vez, a gente acaba perdendo. Mas é sempre um prazer ter vocês com a gente. Nós queremos tratar, essa semana, o Reginaldo Pado aqui também fez um comentário, a Luciana Farias, né? O Antônio Alemão, então muito obrigada. E se possível, mais uma vez eu peço, curtam e compartilhem. Vamos começar uma nova semana aí, com esperança de que dias melhores virão, né? E vamos mudar, a gente fez vários programas sobre Covid, agora não, a gente vai entrar mesmo no tema de SST, saúde e segurança no trabalho, e aí vocês vão poder acompanhar a gente trazendo as novidades aí do mundo da saúde e segurança no trabalho.